Aleluia. É Deus Todo-Poderoso. Aleluia. É Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor para sempre. Eu quero saudar a amada igreja com a graça e com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Quero dizer que o Senhor é bom. A sua bondade é que nos trouxe até aqui. Glória a Deus. A sua misericórdia, de misericórdia em graça e misericórdia. E assim nós vamos seguindo em frente. E é nesse prisma, né, nesse parâmetro que nós deveremos sempre seguir. Sempre estar para... Obrigado, irmão. Sempre estar sabendo que é a misericórdia do Senhor e a graça do Senhor. Pede misericórdia e graça. Uma hora você dá um passo, pede a misericórdia. Outra você dá mais um passo, pede graça. E assim vai. Irmãos, pode sentar, queridos. Pode sentar. Eu quero agradecer aos irmãos por confiar em nós esse momento da palavra. Não sou pregador, irmão. Não sou pregador. A gente gosta de falar da palavra de Deus, mas não sou pregador. Peço que os irmãos tenham compaixão de nós. Eu quero falar algo bem simples, bem como é da nossa capacidade, coisa simples. E eu gostaria de ler em Salmos 24. Oh, glórias a Deus. Nós não vamos Glória a Deus. nos ater somente no Salmo 24, nós vamos falar de outras coisas, mas que está dentro desse salmo. Salmos de número 24. É bem conhecido dos irmãos. Aleluia. Todos acharam? Amém. Glória a Deus. Então leiamos a palavra do Altíssimo. Salmos de número 24, o verso 1 em diante, que diz: Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam, pois ele a fundou sobre os mares e a firmou sobre as águas. Aleluia. Quem subirá ao santo monte do Senhor? Quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Senhor da sua salvação. Tal é a geração daquele que o busca, aqueles que o buscam a sua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Aleluia. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu sei que esse salmo ele é bastante profundo e tem várias nuances nele que nós poderíamos abordar, né? Principalmente com essa poesia de salmo. O salmo é muito poético, e dada a poesia daquela época, como que foi escrito, você vê que repete Rei da Glória, faz algumas perguntas. Então nós poderíamos analisar esse salmo
de uma forma mais aprofundada, né? Glória a Deus. Para mostrar como que a poesia de Israel na sua época era, como que a historicidade desses salmos. Mas eu quero me manter algo mais superficial. Eu quero me manter algo mais... Eu quero só dividir esses salmos em algumas partes, porque não sei se os irmãos percebem na leitura, não parece que ele pula de uma coisa a outra. De repente ele fala do Senhor, Glória ele a Deus, fala amém. daqueles que o buscam, aí depois ele fala assim, levantai a porta as nossas cabeças. E às vezes, na parte de cima, com o versículo 7, parece que a partir do versículo 7 mudou totalmente a história e parece que está desconexo, né, da parte, parece estranho. Mas eu gostaria de começar dividindo esse salmo em 3 etapas. Irmãos, eu vou repetir para os irmãos, eu não sou pregador. Não. Então assim, eu só gosto de ler a Bíblia e falar sobre ela. Então, é muito simples, tá? Mas eu quero dividir esse salmo em 3 etapas. Eu quero dividir versículo 1 e 2, versículo 3 ao 6 e versículo 7 a 10. Eu acredito que dessa forma nós vamos entender. Alguns estudiosos dizem que esse salmo foi escrito por Davi, e nós vamos trabalhar também o momento exato, que segundo alguns historiadores, alguns biblicistas, eles falam que teve um momento em que Davi escreveu esses salmos, e eu quero trabalhar nessa vertente, tá? Então, primeira parte, ele fala do Deus, o Deus Criador, o Deus que nos criou. Ele fala que, olha, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam. É dele. Por quê? Foi ele quem criou. Aleluia. Foi Deus que de repente ele na sua eternidade, ele olhou e falou: façamos o homem. Ele tinha necessidade? Não. Ele precisava? Não. Mas simplesmente houve a vontade. Aleluia. Houve a vontade. Então, e é esse ponto que eu quero abordar com os irmãos, a questão da vontade. Por quê? É dele porque ele teve vontade de fazer. E eu quero agora transportar, que nós conhecemos bem Gênesis 1 e 2, 3, 4, 5, que fala sobre a criação, e nós percebemos que a criação, ele é a partir, não do haja, ele é a partir do façamos o homem. Então Deus, na sua eternidade, ele olha para a Trindade e fala assim: façamos o homem. Então, num diálogo da Trindade ali, foi dizer: tá, mas nós precisamos fazer o ambiente para que o homem possa habitar. Nós precisamos fazer a ambiência para que ele possa viver. Então, façamos o homem, façamos. Então, haja. Então, vamos para o haja. Haja isso, haja luz, e houve. Haja animais e houve. Foi o haja de Deus, e foi dando os dias até que chegou no façamos o homem. Por quê? Deus primeiro ele fez todo o subsídio, ele fez toda a criação para que o homem nela sobrevivesse. Glória a Porque Deus. se ele não fizesse, se ele fizesse do contrário, o homem não teria subsistência. Então, quando o salmista diz: olha, do Senhor é a terra e a sua plenitude, todos que nele habitam. É do Senhor sim, porque foi ele que fez. Glória a Deus. Fez a partir de uma vontade. Fez a partir de um desejo. Então, por que muitas vezes nós procuramos o poder e não a vontade? Se é a vontade acima do poder. Vou explicar esse negócio aqui para os irmãos. Glória a Deus. Quanto do poder de Deus ele usou para criar o homem? Para criar tudo que existe? Quanto do seu poder ele usou?
10%? 50%? Usou todo o seu poder? Não importa, não interessa. Porque antes do poder fazer, houve uma vontade, um desejo. Deus, desejoso, olhou e falou: façamos. Aleluia. Deus, aleluia, Senhor. Então, porque hoje nós muitas vezes procuramos o poder de Deus para isso, o poder de Deus para aquilo, nós procuramos o poder de Deus para um milagre, nós procuramos o poder de Deus, mas nós não queremos estar diante da sua vontade. Verdade, Deus. Saber qual de fato é a vontade de Deus para as nossas vidas. Irmãos, você não está aqui por acaso, eu não estou aqui por acaso. Nós estamos aqui para um propósito que Deus nos incumbiu. E qual é esse propósito? Resta-nos a nós saber qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, para cumprir o seu propósito, porque antes de tudo é a vontade e não o poder. Verdade. E nós estamos atropelados, estamos atropelando tudo. A igreja hoje só busca poder, é poder para aquilo, é poder para aquilo outro, e quer poder, mas não sabe qual é a vontade Verdade. de Deus. Aleluia. E o salmista está apontando aqui, olha, tudo isso é dele, tudo isso foi ele que fez, tudo isso está patente a Deus, é dele, ele que criou, se ele criou é dele, né? Mas atrasando um pouquinho. Não, mas eu vou me conter, viu? Fique tranquilo. E então, primeiro ele apresenta o Deus Criador, Aleluia. o Deus que criou e que é dono, que tudo isso que existe pertence a Deus. Aleluia. Tudo isso que existe, então assim, você pode falar, eu sou de Deus, mas todos os outros também podem falar, porque foi Deus que criou. Então já vamos pular para o segundo, que é do versículo 3 a 6, fala do Deus Santo. Ele apresenta Deus como Santo e faz uma pergunta para nós nesta noite. E o salmista ele faz uma pergunta para a sua época, e essa pergunta reverbera para nós hoje aqui. A pergunta está no verso 3, que diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Primeira pergunta. Segunda, quem estará no seu santo lugar? Como que nós vamos responder a esta pergunta? Quando o salmista diz aqui, quem subirá ao santo monte do Senhor, o salmista ele está dizendo o seguinte: existe um monte que primeiro, onde Deus se apresentou ao povo de Israel. Deus tira o povo de Israel do Egito, e em pouco tempo ele fala assim: olha, eu quero me apresentar ao povo, eu quero, Moisés, que o povo não me veja, eu quero estar próximo do povo. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou me apresentar no monte, em tal monte, então faça uma risca em volta desse monte, e que ninguém ultrapasse essa risca. Faça o povo tomar banho, faça o povo se santificar para se apresentar perante mim. E o povo fez, lavou as suas vestes, tomou banho, se separou e falou: no terceiro dia eu vou me apresentar lá naquele monte. E de repente aquele monte ficou imbuído de fumaça, vapor e cinzas, começou a trovoar e começou aquela coisa toda. O povo se assustou e falou: Moisés, é o seguinte, você fala com ele e passa o recado para nós, porque nós não vamos nos aproximar dele.
E houve ali a separação, e Moisés foi e o povo ficou. Aí mais para frente foi feito o tabernáculo. O tabernáculo ele foi feito em 3 partes: o átrio, o santo lugar e o lugar santíssimo. Aleluia. Glória a Deus. E esse tabernáculo foi sendo guiado por Deus e guiando o povo por toda a trajetória de Israel. E depois que Israel tomou o local, que Israel tomou a terra, eles mais para frente pediram um rei, deram Saul, e depois eles vão lá e esquecem o templo, o tabernáculo, deixam em outro local. Davi, ele para e pensa: eu tenho uma casa agora. Quando Davi assume, eu tenho uma casa, já fiz palácios, mas o Senhor não tem nada. Então eu vou trazer para o monte. Eu vou trazer para o monte a casa de Deus. E ele trouxe, nós vamos falar disso mais um pouquinho à frente. Então quando ele fala assim, quem subirá ao santo monte do Senhor, está falando de Siloé. Está falando do monte onde a arca do Senhor está. Glória a Deus. Quem pode ir até aquele local? E quando ele fala assim, quem estará no seu santo lugar? Quem pode fazer morada naquele local? Não é estar em minutos, em instantes. Não. Quem pode fazer morada? Quem pode morar nesse lugar com Deus? Porque no local santo dos santos, já é sabido dos irmãos, só poderia entrar uma pessoa, uma vez no ano, e não sem sangue. No santo dos santos, o local onde estava a arca da aliança do Senhor, depois de consagrado ao Senhor, só poderia entrar o sumo sacerdote uma vez no ano e não sem sangue. Ele deveria matar um cordeiro antes para poder entrar no santo dos santos. E agora ele pergunta, mas quem pode habitar, quem pode morar naquele lugar? Senhor, aleluia. Será que o salmista teve um vislumbre do que poderia acontecer no futuro? Será que ele teve um pensamento de si? Será que algum dia pode alguém morar no Santo do Santo, morar na presença de Deus? Aleluia, glória a Deus. E ele responde a pergunta. Ele responde: olha, quem pode morar é aquele que é limpo de mão, puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade e não jura enganosamente. Aleluia. Então aquele que poderia morar no santo lugar, no santo dos santos, seriam essas características de pessoas, segundo o salmista. Mas quem é assim? Quem é puro de coração? Aleluia, Deus. Quem é limpo de mão? Oh, Senhor. O próprio salmista, que alguns estudiosos dizem que esse salmo é um salmo de Davi, e se algumas perícopes de Bíblia mais antiga diz que é um salmo de Davi, se for João Ferreira de Almeida. Então, como que um homem que matou milhões, que ascendeu matando os inimigos, pode dizer alguém que é limpo de mãos? Como que ele pode imaginar alguém assim, limpo de mãos? Aquele que não põe suas mãos em nada sujo. Irmãos, ele estava tendo um vislumbre de Jesus Cristo. Aleluia. Sabe por quê? Eu quero
agora fala só um pouquinho sobre a estrutura do salmo. Esse salmo é um conjunto de 3 salmos. Nós não vamos ler, tá? Porque é longo. Mas se você analisar o Salmo 22, o Salmo 23 e a conclusão é o Salmo 24. Aleluia, Deus. O Salmo 22, só a primeira linha. Os irmãos sabem onde foi falado isso? Onde foi falado isso? Só a primeira linha. Deus meu, por que me desamparaste? Oh, glória a Deus. Os irmãos sabem onde foi dito isso? Na cruz. Foi Jesus na cruz. Ele faz referência a esse salmo. Deus meu, por que me desamparaste? Então, se nós lemos o Salmo 22, ele reflete a cruz de Cristo. Aleluia. A cruz de Jesus. Jesus na cruz. Aleluia. Já no Salmo 23, e esse é bem mais conhecido do que o 22, o Senhor é o meu pastor, fala do pastorio de Jesus. Aleluia, Deus. Como que Jesus pastoreou, e alguns profetas até profetizam sobre isso, e diz que ele apacentará as suas ovelhas, ele será o pastor, e ele diz também, o próprio Jesus, o bom pastor, é o pastor que dá vida pelas ovelhas. Irmãos, o conceito de Jesus de ser bom pastor é totalmente longe da gente. Por quê? Porque nós criamos ovelhas para ter lucro delas, ou não? Nós criamos ovelhas para se alimentar delas, ou não? Mas para Jesus, pastorio não. Pastorio é aquele que se sacrifica por amor da ovelha. E isso pesa-me quando me chamam de pastor. Será que eu sou um bom pastor? Será que eu tenho a capacidade de dar a vida não pelas minhas ovelhas, mas pelas ovelhas de Cristo? Glória a Deus. Será que nós, agora eu vou abranger um pouco mais, porque por mais que somos pastores, também somos ovelhas. Verdade. Então, será que você, na sua casa, diante da sua família, não é também um pastor? Jesus. Não tem que cuidar daquelas ovelhas, e aquelas ovelhas não são suas, são de Cristo. Glória a Deus. Então tem que ter um maior cuidado, porque sabe que um dia Cristo virá e vai nos cobrar a vida destas ovelhas. Se Deus deu, é para cuidar. Nós vamos lá. Então coloca Cristo como pastor. Aí você entende como que alguém pode ser limpo de mão, puro de coração. Por quê? Porque primeiro passou pela cruz. Só pode ser limpo de mão, só pode ser puro de coração aqueles que passam pela cruz de Cristo. Aqueles que lavam suas mãos, lavam suas vestes, lavam seus corações com o sangue do Cordeiro. É só assim que podemos ser limpos. É só lavando as nossas almas, os nossos corações, lavando os nossos sentimentos, as nossas almas, lavando as nossas mãos no sangue de Cristo. Não há outro caminho, não há outro jeito senão a cruz de Cristo. Então, para aquele que quiser morar no santo lugar, aquele que quiser subir ao santo monte de Deus, tem que passar pela cruz de Jesus. Não tem jeito, irmão, não tem outro caminho. Só a cruz de Cristo nos proporciona fazer morada com Deus. Aí você entende que pode. Aí você entende que tem jeito de morar com Deus, tem jeito de estar com Deus. E eu não estou me referindo à ação futura, eu não estou me referindo à vinda de Cristo. Cristo vem buscar a sua igreja e levar para... Não, eu estou dizendo hoje, eu estou dizendo agora. É você estar no santo lugar o tempo todo. Porque o sumo sacerdote ia ao santo lugar, ia ao local santo do santo para fazer uma oração, para que a oração do povo fosse respondida. E quando você fala assim, e é aquela conversa que Jesus teve com aquela mulher samaritana, que
ela percebe que Jesus é um profeta, porque fala do marido dela, que ela já teve 5 e o que estava com ela não era dela. E você vê que naquela conversa ela parou, então tá, então me explica aí, já que você é profeta, então me explica aí. Aleluia. Onde nós devemos adorar? Nesse monte, olha, nesse monte ou em Jerusalém? Eita, Deus Deus. Jesus para e fala assim, olha, vai chegar o momento, e deveras, já chegou, que verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai assim o busca, assim procura. Então, irmãos, o que Jesus está dizendo? Olha, não importa se é no monte, agora não é mais nesse monte, agora não é mais em Jerusalém, não tem um local específico, agora vocês têm acesso direto a Deus. Glória a Quem Deus. pode Glória a Deus. subir ao monte do Senhor? Aleluia. Quem subirá ao seu santo lugar? Porque quando o judeu ou o samaritano naquela época falava em adoração, não é para nós aqui, quando a gente fala em adoração, o que passa pela cabeça dos irmãos? Eu vou ali adorar o Senhor, o que passa na cabeça dos irmãos? O que passa na minha cabeça? De cara, assim, se eu falar, vamos adorar o Senhor, os irmãos logo vão perguntar, que hino nós vamos cantar? O que nós vamos cantar? Porque nós associamos adorar o Senhor com cantar louvores. Amém, amém. Mas nessa época não. Nessa época, quando falava assim, onde eu posso adorar a Deus, ele estava dizendo, onde eu posso ir pedir perdão. Aleluia. Glória a Deus. Onde é o local que eu vou pedir perdão? Onde é o local que eu vou sacrificar o cordeiro? Onde é o local onde eu vou imolar a pombinha? Onde é o local que eu vou prestar a minha adoração a Deus? Onde eu vou pedir perdão? Onde eu vou sacrificar? É nesse monte ou em Jerusalém? Nossos conceitos de adoração foram mudando com o passar do tempo. Então, quando diz assim, olha, nós vamos ao santo lugar, só podia ser, antes só podia ser um homem, uma vez no ano, não sem sangue. Glória a Deus. Mas Jesus passou pela cruz. Em Hebreus diz isso, que o sacrifício de Cristo não é como de touros e bodes, não, de carneiro, não é a mesma coisa mais. Se aquele sacrifício conseguia cobrir o pecado, ainda mais o sacrifício de Cristo na cruz. Então Cristo na cruz nos deu a possibilidade, e por isso ficou muito claro que quando Jesus disse, está consumado, o véu do templo era quem separava, era quem tirava a divisão, era a cortina que ficava entre o santo lugar e o santo dos santos. Ninguém poderia entrar depois daquele véu, mas quando Jesus disse, está consumado, a terra tremeu, o sol escureceu, e de alto a baixo foi rasgado o véu. Glória a Deus. Deus estava dizendo, não, a partir de agora, através do sangue de Cristo, a partir de agora todo homem tem um direito, todo homem pode entrar no santo lugar, todo homem pode entrar na minha presença. Então, irmãos, se você tem algum dilema, se você pode sim entrar no Santo dos Santos. No momento que, irmãos, no momento que você estiver lavando a louça, se você estiver orando, cantando, você está lá no Santo dos Santos. No momento, irmãos e irmãs, que você estiver na faculdade, estudando, e você lembrou daquele salmo, você pensou, você começou a falar com Deus, você está lá no Santo dos Santos. Toda vez, irmão, que você estiver no seu trabalho, batendo marreta, puxando enxada, estiver fazendo o que for fazer, estiver arrumando um carro, e você começar a orar ao Senhor, começar a buscar o Senhor, você está no Santo dos Santos. Por quê? Porque você passou pela cruz, a cruz nos salvou, foi Cristo na cruz que nos proporcionou estar limpo de mãos. Nós lavamos nossas mãos no sangue do Cordeiro. E nessa estrada da vida, no deserto da vida, a gente for caminhar e for ter que se sujar, e se sujou, não importa, vai para a cruz, volta para a cruz, porque a cruz de salvação, vai para a cruz. Qual é o pecado que a cruz não perdoa? Qual é o pecado que a cruz não muda? Vai para a cruz.
Porque hoje nós podemos responder essa pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu santo lugar? Eu, você, nós estamos. Mas por quê? Porque Cristo proporcionou isso para nós. Não estou com os meus méritos, sim, mas eu apresento os méritos de Cristo Jesus. Eu vou para a cruz de Cristo, para aquele Cristo da cruz. E é diante da cruz que nos dá a possibilidade de estar diante de Deus. Aleluia. Irmãos, pasmem, irmãos, não importa. Muitos acham que nós vamos precisar de Cristo só para entrar no céu. A gente acha que vamos precisar de Cristo só para ser salvo. Não, irmãos. Nós estaremos na glória com Cristo, mas mesmo assim estaremos junto da cruz de Cristo, precisando da cruz de Cristo, porque é a cruz de Cristo que nos sustenta, é a cruz de Cristo que nos mantém. Então, irmãos, nunca saia da cruz de Cristo. E se você saiu, se sujou, volta para a cruz. Glória a Jesus. Volta para a cruz. Na cruz tem perdão, na cruz tem compaixão, na cruz tem misericórdia. Vai para a cruz. Glória a Deus, Pai, aleluia. E a terceira parte é o Deus, Rei da Glória. E nós podemos até deixa eu ver como que eu consigo explicar. Nós podemos trabalhar com 3 vertentes aqui também. Desse Rei da Glória. E ele começa a levantar a porta as vossas cabeças. Parece se nós seguirmos a sequência dos Salmos 22, 23 e agora 24, é como o Senhor na cruz, o Senhor pastorando, e agora o Senhor voltando para a glória. Então, parece-me que tem um desavisado aqui. Tem alguém que não entendeu. E está dizendo assim: levantai a porta as vossas cabeças. Levantai-vos, entradas eternas, pois entrará o Rei da Glória. Alguém chega, é como se tivesse um local e a porta ela tem que subir, e Jesus está voltando para a sua glória, e vem um correndo e fala assim: o que vocês estão fazendo fechado? Abre, pode abrir as portas, porque vem o Rei da Glória. Aí o desavisado fala assim: mas quem é esse o Rei da Glória? Quem é esse? Não, olha, depois que Jesus morreu na cruz e passou o seu tempo na terra, está voltando para o céu. E tem alguém desavisado lá que não sabe quem é o Rei da Glória. Aí vem a resposta: quem é esse o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai a porta as vossas cabeças. Olha a agonia. Não, levanta. Levantai a porta as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. É o Deus glorificado agora. É o Deus ressurrecto. É o Jesus Cristo. Por quê? Não adianta nós simplesmente se limpar na cruz, mas não ter esperança na ressurreição. Aleluia. Aleluia. Não interessa para nós simplesmente a cruz, sendo que esse mesmo Deus estivesse morto. Aqui já Jesus Cristo, o Rei da Glória. Não. Aleluia. Jesus. Quem pode conter o Rei da Glória? A morte pode o conter? Não. O sepulcro pode conter? Não. Não há nada que pode conter o Rei da Glória. E ao terceiro dia, o Rei da Glória se levantou. Aleluia. Ressuscitou de entre os mortos. Vive e reina e reinará para sempre. Aleluia. Esse é o Rei da Glória. Aleluia. Deus
É por isso eu desespero. Abre as portas, abre alas, abre espaço, porque Ele vem. Ele vem. Aleluia, Deus. E é aqui que não vai dar tempo para nós trabalharmos mais minucioso, mas é aqui nesse ponto que refere-se ao rei Davi. Por quê? Quando eles, os irmãos sabem bem da história, que o rei Davi, de repente, ele decidiu, agora vou continuar a história, ele decidiu pegar a Arca da Aliança, que estava na casa de Abinadab. Ele decidiu agora levar para Jerusalém a Arca da Aliança. Por quê? Porque ele queria a presença do Senhor. E só que o problema é que ele teve duas tentativas, uma tentativa fracassada e uma tentativa bem sucedida. A primeira fracassada, ele usou carro de boi novo. Ele fez a mesma coisa que os filisteus fizeram. Ele pegou o carro, fez um carro de boi novo, colocou a arca do Senhor e foi carregando, jubiloso, alegre. Mas de repente os bois resvalaram, os bois escorregaram. A arca da aliança foi caindo. Quando a arca da aliança foi caindo, Uzá, ele põe a mão para segurar a arca da aliança e é fulminado na hora. Quando o rei Davi percebeu o que ele estava fazendo, ele parou. Ele pegou a arca da aliança e levou à casa de Obed-edom. Deixou lá e voltou para Jerusalém. Isso no capítulo 13 de 1 Crônicas. No capítulo 15, ele fala assim: como que nós fomos fazer isso? Porque ele soube a notícia que tudo na casa de Obed-edom estava prosperando. Tudo na casa de Obed-edom estava prosperando. Então, assim, agora como que nós vamos fazer subir a arca da aliança? Como nós vamos fazer subir a presença de Deus? Como traremos a nós a presença de Deus? Aí ele começa, ele fala assim: não, olha, vamos seguir a palavra do Senhor. Só o sacerdote pode tocar na arca. Olha, tudo mudou. Sabe por quê, irmãos? Porque não pode fazer a obra do Senhor sem a vontade do Senhor, sem saber a vontade do Senhor, sem saber a palavra do Senhor. Tem que estar tudo diante da palavra de Deus. E ele foi consultar a palavra do Senhor e falou assim: então não é carro de boi novo que carrega a arca da aliança, são os levitas. Então chama os levitas. É com a alça que vai passar pelas argolas? Não, então vamos trazer a haste e vamos colocar nas argolas, e os levitas vão levar nos ombros. É como tem feito. E a cada tanto de passo, eu não lembro direito, ele sacrificava um boi. Ele ia sacrificando. Ele foi sacrificando. Falou assim: não, vamos fazer esse negócio devagar. Vamos fazer com calma, porque o Senhor já nos feriu. E chamou todos os levitas. Ele pega e tira a roupa de rei dele, coloca uma vestimenta de sacerdote, mas ele não é sacerdote, mas ele coloca uma roupa de linho fino, a Bíblia diz. E ele, de repente, em 1 Crônicas 15, e ele começa a cantar e jubilar. E alguns estudiosos dizem que ele está cantando e jubilando nesse salmo. Aleluia! É esse salmo que ele está cantando e jubilando. Glória a Deus. E quando ele chega um momento que ele está próximo de Jerusalém, aí começa: levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai, ó portas. Por quê? Porque vem o Rei da Glória. Mas cara, quem é o Rei da Glória? Eu não estou vendo ninguém com vestimenta de rei. Davi estava com uma roupa de linho fino. Quem é? Não, o Rei da Glória está vindo, a presença do Senhor está vindo com o povo. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai, ó portas, abram-se as muralhas, porque o Rei da Glória está entrando. Estava falando da Arca da Aliança entrando em Jerusalém. Glória a Deus. Mas eu quero falar de uma terceira vertente, irmãos.
isso nós só estamos conversando superficialmente sobre o Salmo. Então eu quero falar sobre uma terceira vertente, sobre levantai, ó porta, as vossas cabeças, por que não? As portas dos nossos corações. Por que não? Nós olharmos para dentro de nós mesmos e dizer, deixe entrar o Rei da Glória. Glória a Deus. Por que não? Por que não? Muitas vezes nós queremos resistir, estamos de coração duros e dizemos, mas quem é esse o Rei da Glória? Sim, é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Rei da Glória. E muitas vezes a situação da vida aí fora faz-nos trancar os nossos corações, a circunstância da vida, a correria do dia a dia, as nossas famílias, e vai tudo acumulando, nos deixa com corações duros, acabrunhados, atarrancados, mas tem uma voz dizendo assim, levantai, ó porta, as vossas cabeças. Aleluia. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E o Senhor quer cada dia mais habitar. É por isso que nós precisamos entender qual é a vontade de Deus. Porque Deus, Ele é reconhecido pelo seu poder. Sim, Ele é reconhecido pelo seu poder, mas Ele é só conhecido por sua vontade. E é por isso que o Senhor está dizendo, abram os vossos corações para conhecer qual é a vontade de Deus. Aleluia. O que Deus de fato quer. Porque, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Deus, Ele é onipresente ou não é? Ele é onipresente. Então a presença dele está em todo lugar. Então, se nós olharmos e dizer, não, Deus está presente, é lógico que Ele é onipresente. Ele está do lado de um frango, Ele está do lado de um boi, de um cachorro. Ele está ali. É a presença de Deus, Ele é presente. Mas a vontade de Deus, ela é revelada para alguns. Aleluia, glórias a Deus. A vontade de Deus é outra coisa. Sabe por quê? Porque Deus revelou a sua vontade a nós. Deus se revelou para a sua igreja. Então, está do lado não está próximo. Está próximo quem está dentro. Porque estar próximo, fosse quem está do lado, num ônibus lotado, era todo mundo próximo do outro. Mas não é. Só é próximo quem está dentro. E por isso que Deus está falando, levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai, ó portões eternos, para que entre o Rei da Glória. O Rei da Glória quer entrar dentro de nós, fazer manifesta a sua vontade em nós, para conosco, através de nós. Para quê? Para que Ele seja conhecido por nós cada dia mais, e conhecido pelo mundo lá fora. O mundo lá fora precisa conhecer quem Ele é, e só vai conhecer através da igreja. Glória a Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém. Glória a Deus. Palmas. Glória ao Senhor Jesus. O Cristo Jesus te chama, se te chama pecador. A Jesus que salva e ama, vem agora sem temor. Deixa entrar o Rei da Glória, em ti mesmo, ó pecador. Quem é esse Rei da Glória? É Jesus, o teu Senhor. Para o mundo e o pecado, tens no coração lugar. Mas Jesus ressuscitado, tu não podes abrigar. Deixa entrar o Rei da Glória, em ti mesmo, ó pecador. Quem é esse Rei da Glória? É Jesus, o teu Senhor. Do prazer